Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o Carnaval 2016 na capital gaúcha. Diante da crise econômica, vamos falar sobre como estão os preparativos e as expectativas para os desfiles das escolas de samba. E ainda, a situação do Complexo Cultural do Porto Seco no período fora das festividades. Os nossos convidados para o debate de hoje são o coordenador de manifestações populares da Secretaria Municipal da Cultura, Joaquim Lucena, e também o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba de Porto Alegre, Juarez Gutierrez. Aos nossos convidados, muito obrigado pela presença. A você de casa, obrigado pela sua audiência. Começo pelo representante aqui da Prefeitura de Porto Alegre, coordenador de manifestações populares da Secretaria Municipal da Cultura, Joaquim Lucena. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Diante dessa crise econômica, como é que é fazer carnaval aí? É um prazer. Tem que ter um esforço muito grande por parte da Prefeitura e por parte das escolas de samba. E outra diversidade que nós temos, é lógico, é um carnaval que ele começa no início de fevereiro. Isso também atrapalha muito toda a festividade. Nesse período, né, em que a gente tem algumas prefeituras aqui do Rio Grande do Sul cortando o carnaval, né? Evidentemente a gente pode citar como exemplo aí a Prefeitura de Pelotas, aí, né, que não terá carnaval esse ano, em função da contenção de gastos, enfim. Como é que se comporta, né, nesse processo? O que é destinado de recursos para o carnaval aqui em Porto Alegre, né, e a importância, né, da manutenção dessa festividade? Olha, eu vejo com tristeza, porque a própria Constituição ela ampara o entretenimento, né? Fazer com que o povo tenha um pouco de felicidade, principalmente quando se atravessa, né, esses momentos difíceis. E é muito fácil para uma prefeitura botar uma caminha de hospital e dizer que está fazendo com o dinheiro do carnaval. E que deu o dinheiro que era do hospital? Eu vi prefeituras também calçarem uma rua com o dinheiro do hospital, né? Então, e que deu o dinheiro da obra? Então, quem vai sofrer? O povo, que tem aquele dia para o divertimento, para o entretenimento. E o nosso carnaval, felizmente, o nosso prefeito soube, sabe e vê com bons olhos o que reflete o carnaval de Porto Alegre. A cultura que está ali dentro, toda a cadeia produtiva do carnaval, gerando mais de 4, 5, 6 mil empregos informais, né? A inclusão social que as escolas fazem, o imposto que muitas vezes que é arrecadado também pela prefeitura. Então, há essa visão que não é um gasto por parte da prefeitura. Em si, ela está fomentando a própria cultura e o lado social. Qual é o tamanho desse investimento que é feito hoje? Ele chegou a sofrer algum corte em função da crise? É lógico que nós mantivemos, até porque tudo sobe. Então, nós mantivemos na faixa de 6 milhões de reais, né, todo o investimento que é feito no carnaval, desde a premiação das escolas de samba, o pagamento de funcionários, né, dá um total de 6 milhões que a prefeitura investe no carnaval. Perfeito. O presidente da Liga Independente das Escolas de Samba aqui de Porto Alegre, Juarez Gutierrez, também seja muito bem-vindo aqui mais uma vez ao Porto Alegre em Debate. Faço essa mesma questão, né, agora com uma visão das escolas nesse processo, né, como é que é fazer carnaval, né, diante de uma situação econômica não tão favorável no momento? Agradecer a possibilidade de estar aqui no programa e dizer que os dirigentes acabam tendo que ser muito cumprimentados pela sua superação a cada carnaval, né? E nesse momento de crise a gente tem reiterado, talvez não fosse nem necessário agradecer ao prefeito por ter mantido o carnaval, mas ao mesmo tempo, na contramão da própria história, às vezes é necessário a gente fazer esse registro de alguém que fez a distinção daquilo que é um compromisso de governo, que é fomentar a cultura, cumprindo ela independente de outras situações dessa crise nacional, estadual e municipal por espelho, né? Mas os dirigentes têm se superado e feito o carnaval naquela expectativa do que as pessoas esperam de um grande carnaval em Porto Alegre, mesmo sabendo que os cachês ainda estão muito aquém daquilo que nós gostaríamos como espetáculo. Mas, em especial, no carnaval de 2016, o que a gente pode dizer é exatamente o seguinte: eu tenho que fazer esse registro até por uma questão, por representar todas as escolas. O poder público de Porto Alegre foi exatamente sábio em não mexer em nada que dizia respeito ao carnaval. Como bem colocou o Joaquim, teve a felicidade, a lucidez, o nosso prefeito, a estrutura de Secretaria de Cultura, enfim, todos que demandaram essa manutenção, porque isto seria a interrupção de um processo cultural
que num momento que ela está vivendo uma incipiência de cadeia produtiva de afirmação, onde realmente ela gera emprego e renda, onde geralmente ela nunca deixou de promover a inclusão social, e são responsabilidades que o poder público também, no momento que tem as entidades fazendo esse tipo de trabalho, ela também está se desonerando de uma demanda. E no momento que ela investe esses 6 milhões, seja nas construções temporárias, seja nas instalações elétricas, seja nos cachês das escolas, seja no item que for, todo esse dinheiro também reverte em forma de impostos para uma sociedade como um todo. Ele não é um dinheiro estanque que vai parar embaixo do colchão. Ele vai gerar novas receitas através dos próprios impostos que são recolhidos, ou por prestação de serviço, ou por compra de produtos e materiais. Quer dizer, então, de forma muito sábia, a Prefeitura de Porto Alegre, através do seu prefeito José Fortunati, manteve o Carnaval e, para nossa felicidade, é aí que vai o agradecimento, na íntegra. Nós conseguimos fazer, mesmo no momento de crise, o Carnaval dentro da do seu formato que já vinha acontecendo nos últimos anos na cidade de Porto Alegre. Diante de um cenário que temos, sempre se fala muito em usar bastante a criatividade, né, em superação. Onde que bate mais forte essa questão de receita nas escolas? Em que setor que isso afeta mais prioritariamente eles? Ele afeta diretamente, muito mais até, no sentido de um calendário, que também é uma das batalhas que a gente está procurando ter junto à Prefeitura, e que com certeza logo ali adiante teremos o atendimento a essa demanda, porque a sazonalidade do Carnaval faz com que os seus produtos tenham um acréscimo fora dos parâmetros de mercado do cotidiano, do dia a dia do mercado, propriamente dito, como um todo na sociedade. Porque como ele é sazonal, quanto mais próximo do Carnaval, os produtos que são usados no Carnaval sofrem um acréscimo fora daquela média natural de mercado. Então, isso sim é preocupante para o Carnaval, em termos de calendário. Em termos de cachê, a gente sabe que o cachê não é suficiente para aquilo que nós gostaríamos, e os próprios dirigentes também sabem. Aí é que impera a criatividade, de fazer com os recursos que a gente recebe um Carnaval à altura, na expectativa do que as pessoas esperam, né? Então, esta é a hora que o carnavalesco, os dirigentes, o presidente como comandante maior de uma escola de samba, consegue se superar verdadeiramente e levar para a avenida, às vezes, coisas surpreendentes que não parece que foi feito apenas com aqueles 140, 180, 200 mil reais, 200 e poucos mil reais de um orçamento real de uma escola. O que é visto, o que é mostrado, por vezes, é muito superior àquilo que seria possível, em tese, fazer com esses valores. Perfeito. Joaquim Lucena, a gente tem falado aqui, e o senhor colocou no início aqui, da importância da manutenção do Carnaval, né? Até por esse aspecto, né, de fazer girar essa economia, porque é um trabalho de um ano inteiro, né? É uma cadeia produtiva que ela se reveste dessa produção nos 365 dias do ano. É verdade, até porque as escolas, quando a prefeitura dá um fomento, né, um fomento financeiro, tem uma obrigação, tem que retribuir. E a retribuição é justamente isso, são oficinas que são feitas nas quadras de ensaio, né? Nesse momento que nós temos a inclusão, nós estamos tirando a ociosidade da rua. Aquela criança está ali aprendendo judô, o próprio esporte dentro de escola de samba, informática, estão aprendendo a costurar, aprendendo a desenhar, aprendendo a serrar, tudo, como sempre se diz, todo esse potencial que existe, ele não é muitas vezes explorado. Onde nós chegaríamos no máximo que podemos extrair do Carnaval, é lógico, seria um complexo, né? Esse complexo seria o polo gerador disso tudo. Por quê? Porque no momento que nós tivermos um complexo, que seria para apresentação não só do Carnaval, né? Mas não só do Carnaval, para todos os eventos e movimentos que poderia se fazer. Outra, nós teríamos nesse momento o turismo todo chegando realmente, porque nós poríamos 40 ônibus no Uruguai, 40 ônibus na Argentina, traríamos para cá, para Porto Alegre. O Cindy Lojas daria dinheiro, a hotelaria daria dinheiro. Quer dizer, todo esse manancial econômico estaria envolto na cidade e cresceria o Carnaval, sendo realmente, que eu digo, um polo gerador de tudo. E qual é a principal dificuldade? Porque é tão difícil de sair do papel a construção desse complexo e fazer com que o Porto Seco ele tenha essa movimentação evidente de um ano inteiro, assim. A dificuldade está... Tem projetos essa dificuldade já é de raiz, sabe? Essa dificuldade de raiz. O nosso povo,
A nossa cidade, Porto Alegre, ela é Porto Alegre porque ela sempre foi alegre do seu início. O português, ele trouxe para cá o intrudo, que é o carnaval. E nós, para ter ideia, em 1874, nós tínhamos 2 sociedades de carnaval, que desfilavam na Rua da Praia, né? As janelas eram enfeitadas com flores, com lamparinas, até altas horas, ninguém reclamava de nada. O povo era alegre. E hoje em dia as dificuldades que tem o carnaval, essa marca que traz o carnaval, que não mostra todo esse lado que já explicamos, né, esse lado cultural, né, essa ênfase total com aglutinamento social junto com o carnaval, não é mostrado. Então ele é olhado de soslaio. Então, quando nós agora trabalhamos diuturnamente com a Liga, com a antiga CEPARS, para ter esse sambódromo novo, diminuímos custos, fomos para Rio, São Paulo, Brasília, conseguimos fazer com que esse projeto fosse ouvido, deu essa situação geral no país que está difícil. Então, vê bem, às vezes uma conjuntura toda política, independente de partido, tem que se envolver nesse segmento. O que acontece? Aí o cara diz, vou fazer um sambódromo lá, então eu faço que nem esse pessoal fez aí, eu faço uma ponte ali do lado. Vai dar, inclusive, mais a ponte, mais visibilidade que o sambódromo. Então eu termino com o carnaval, e ponho uma caminha. Vamos olhar para esse lado aí, vamos olhar. Assim, eu digo, põe uma cama, aí põe agora o asfalto, ponho isso, tirando o carnaval. Não vê. Então, já tem essa marca. Tanto prova que o nosso povo do carnaval, ele fica às vezes escanteado. As prioridades, até em propagandas do Rio Grande do Sul, até em propagandas aparece tudo, alguma coisa, não aparece o carnaval. E o carnaval é brasileiro. Nós tivemos a Copa aqui, quem veio para cá, primeira coisa que quer ver, samba. Quer samba. Nós somos Brasil, nós somos samba, nós somos tudo. Como nós do carnaval também somos gaúchos. E vários enredos nossos têm o tema de gaúcho. O próprio Rio de Janeiro, a Vila Isabel, vamos embora, prenda minha, tenho muito o que dizer. Então não há problema. E hoje o tradicionalismo nosso sai com nossos carros alegóricos. Então não tem a briga, mas é um desconhecimento geral do que pode ser feito através da cultura do carnaval. Pergunto isso até para os nossos 2 convidados aqui. Acho que todo ano, né, eu acabo tendo que responder essa questão, né, porque sempre se tem uma expectativa em relação assim, esse ano deve sair as arquibancadas definitivas, esse ano deve ter um complexo mais ajeitado por lá. Nós temos um projeto nesse sentido, qual seria o custo, né, e por que é tão difícil assim de sair do papel? Até 2 anos atrás eu era uma das pessoas mais otimistas nesse processo. Nossa. E hoje, de uma forma muito realista, triste, porém realista, não vejo realmente como prioridade de qualquer governo que esteja instalado esse equipamento. Ele é super necessário para nós, que somos os executores da cultura, mas ele realmente, por os valores que tem hoje, em torno de 70 milhões, seria para terminar de construir o sambódromo, que seria super importante para tudo que o Joaquim já falou, para as instalações de oficinas, escola-restaurante, estruturas permanentes ali que pudesse dar uma condição de formação e de amplitude maior, até de visibilidade maior até para a capital Porto Alegre. Ele realmente não é priorizado nesse momento, porque esse a gente compreende até. Na paralela, talvez até na contramão da própria história que nós há anos cobramos, mas compreendemos, não concordamos, mas compreendemos. Tá? Essa crise toda, não ter essa prioridade nesse momento. Mas não vamos desistir da luta, temos que achar mecanismos e ferramentas capazes de recuperar alguns créditos que a gente conseguiu, havia avançado e que foram usados para outras finalidades mais prementes daquele momento, mas que nós vamos, como carnavalesco, buscar em algum momento sentar novamente com o poder público e ver como que nós vamos reconstruir isso. Inclusive com uma participação mais efetiva da iniciativa privada, porque todas as coisas que o Joaquim disse aqui é por expressão da verdade. Está faltando esse fomento também da própria sociedade que recebe essa retribuição. As pessoas desconhecem que todos esses valores que todo mundo diz com tanta vontade na rua, mas tanto dinheiro para carnaval, isso não é nada de dinheiro para carnaval, e todo
todo esse dinheiro reverte para a própria sociedade como um todo, ou em forma de impostos, ou em forma de inclusão social, que é um compromisso de governo, e é um de sossego para quem está no entorno dessa sociedade tão contestada e tão cheia de coisas a serem construídas e reparadas. Nós somos uma ferramenta. Então, se nós somos uma ferramenta, se nós somos útil para isso, nós temos que ser vistos também com essa outra leitura, que é a leitura de nos dar uma condição de poder com que essas coisas sejam efetivamente praticadas no cotidiano dos 365 dias, que é uma proposta nossa que a gente faz, que o governo vê que a gente faz, sabe que a gente faz, e por isso que não deixou de fazer o carnaval esse ano, com certeza. E a gente espera que, num prazo muito curto aí, eu não tenho esperança de tempo, mas num prazo muito curto a gente consiga consolidar. Isso sim seria a possibilidade de nós trazermos o turismo do Prata, o turismo interno do próprio Brasil e quem sabe até transeuntes turistas que estejam por aqui também têm os seus olhos voltados para essa cultura popular carnaval, que é feita com a mesma grandeza na proporção que é investido de qualquer outro lugar, até mesmo do próprio Rio de Janeiro, que tem essa bandeira a nível internacional, onde se fala em samba, se fala em Brasil, se refere ao Rio de Janeiro e ao mesmo tempo por extensão, por que não o Rio Grande do Sul, que tem toda a sua história aqui, da Cidade Baixa, do Areal da Baronesa, de toda essa rica história que nasceu aqui na Cidade Baixa, né? E que não pode nunca morrer. E que se não for os nossos que deixaram aqui, ou nós mesmos que estamos tendo o privilégio de passar por aqui, que a gente deixe isso nos registros e na construção dessa consolidação, corremos o risco, inclusive, de um dia ninguém saber do próprio intruso que chegou aqui em 1700 e pouco. Né? Então é isso, a gente agradece a forma como a sociedade vê nós, de alguma forma, positivamente, mas a gente pede o alerta da sociedade que nos veja permanentemente com esses olhos positivos, porque nós somos sim uma ferramenta e um instrumento de melhorar a qualidade de vida da sociedade, dar entretenimento e cultura, formação cultural para a sociedade. Lidamos com uma arte que lida com todas as artes, todas as artes. O que tu quiser falar de carnaval está incluído nele. Então vamos conclamar a sociedade para que olhem o carnaval de Porto Alegre com bons olhos, porque ele não é só o espetáculo dos 3, 4 dias, ele é uma construção anual, hoje, se não nos permitirem. Hoje, o que nós temos lá, para quem não conhece ainda o Porto Seco, né? Hoje o que nós temos de estrutura fixa lá? Nós temos os barracões, né? A pista 15 barracões, 15 né? barracões. Que é onde as escolas deu uma preparam, dinâmica para o carnaval, deu uma modificação, porque antigamente o que acontecia? Os carros ficavam ao relento, né? E agora não. E os barracões, muitas vezes eu vejo falar também até na imprensa, que diz, o Porto Seco está abandonado lá, aqueles barracões. Não, os barracões foram feitos para os carros alegóricos. Tá? Então todos estão com todos os seus carros ali, que termina o carnaval, tem um organograma de tempo. Por exemplo, em março começa uma desmontagem, depois passa para a ferramenta, aí depois já começa a construção e durante o ano é trabalhado, isso é trabalhado. Então deu um potencial maior aos nossos carros, que tem carros iguais em tamanho aos Rio de Janeiro e São Paulo. Perfeito. E mais a pista, evidentemente. Que, sim, a pista é onde falta as arquibancadas e os camarotes. Então, aquele lado são 25 hectares todo o sambódromo. Então, ali fica a pista, né? E muitas vezes é lógico, tem grama. As pessoas, aquela grama tá alta. Meu Deus do céu, a grama, eu fui à praia, agora de uma semana que eu mandei cortar, já tá aqui desse tamanho, poxa. Então, aqui no sambódromo é a mesma coisa. Eu vi lá, tá tudo, mas não vai, a prefeitura vai lá, porque não mora ninguém ali na pista. Então aquilo ali é uma vez por mês, né? Mas num mês chega aquilo ali e fica alto. Mas agora tá tudo bonitinho, tudo tranquilo, esperando as arquibancadas. Perfeito. A gente vai fazer um breve intervalo. Nós estamos falando aqui sobre o Carnaval 2016, as expectativas, as projeções aí para o Carnaval deste ano. A gente vai fazer um breve intervalo, nós voltamos em seguidinha. Fica aí. Referência no turismo fluvial, entretenimento e lazer flutuante em Porto Alegre, o Cisne Branco já faz parte da história da cidade. O percurso começa no Cais do Porto e apresenta as principais ilhas da região. Além de turístico, o passeio tem um enfoque cultural com locução para ilustrar o itinerário e contar um pouco da história da cidade. Para namorar ou simplesmente se divertir, o trajeto à noite também pode ser uma boa opção. A programação noturna oferece jantar e boate,
abertos entre as 9 da noite e as 2 da madrugada. O Cisne Branco percorre o Guaíba em direção à Zona Sul. Durante a navegação, é possível ainda desfrutar da única pista de dança flutuante do estado. No itinerário para a Zona Sul da capital, o visitante pode participar de almoço no barco com duração de 2 horas. Para relaxar e aproveitar o pôr do sol do lago, a dica é o Happy Hour flutuante. Ele ocorre de terças a sextas, das 6 às 7h30 da noite. No passeio, é possível também viajar ao som de bandas ao vivo ou com peças teatrais. Aliado à diversão, o Cisne Branco tem um projeto de educação ambiental. Através do agendamento das escolas, os alunos podem fazer um passeio ecológico pela região. Com capacidade para transportar 200 passageiros e 20 tripulantes, o barco também está disponível para eventos abertos ou fechados. Os passeios devem ser marcados pelo telefone 3224-5222 ou na Avenida Mauá, número 1050, portão central do Porto da capital. Estamos de volta com o Porto Alegre em Debate. Hoje dedicamos o nosso espaço para falar sobre o Carnaval 2016 aqui na capital gaúcha. Volto nesse bloco com o Juarez Gutierrez, que é o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba de Porto Alegre. Como é que tá os preparativos lá em loco mesmo, propriamente dita, né? Então nós falamos no bloco anterior sobre a questão das expectativas aí para um aparato fixo lá, né? Mas, enquanto isso, tem que se lançar a mão das arquibancadas transitórias. Né? É sempre meio em cima do laço, assim, né? Sempre. Essa questão obedece todo um rito de contratação, né? Que ele tem as suas demandas, tem os seus percalços e que, por vezes, ocorre como este. Que ocasionou, inclusive, que tem um outro dado. Na realidade, o Carnaval, no momento que ele se tornou muito próximo do início de fevereiro, como foi há 4 anos atrás, dia 2 de fevereiro. Esse Carnaval é bem cedo, né? Tá? Agora ele está sendo no dia 5. Então ele se tornou muito próximo. Né? Quando ele é 28 de fevereiro, quando ele é 5 de março, 6 de março, 9 de março, ninguém se apercebe. Esses fatos todos, com alguma exceção de uma situação mais isolada, pontual, que não é o caso de se discutir, ele acaba não sendo percebido. Ele acabou sendo percebido por toda essa conjuntura. O próprio parcelamento das parcelas que são recebidas dos cachês das escolas, a última parcela sempre é em janeiro. Ela nunca foi diferente. Mas dá a impressão que está em cima do laço. Né? Mas a grade não mudou. É que a data que se retroage a quaresma, né? E aí chega a ser o Carnaval, indistintamente do dia que é. Parecia mais longe, as grades não mudaram, elas são permanentes, entendeu? E a diferença de grade é de 4, 5, 6 dias, 7 dias, por uma questão mais técnica, burocrática, do que propriamente pela intenção de como ela é feita. E com referência ao sambódromo, eu queria fazer uma colocação naquele apelo que eu fiz para a sociedade, de compreender o seguinte: este ano, 2015, que acabamos há poucos dias, não tivemos uma notícia negativa, aliás, talvez uma ou duas isoladas. Por quê? Porque a nossa parte nós começamos a fazer, que é de dar vida orgânica aquilo lá. Porque também, se nós somos detentores de direito de uso de um equipamento público, nós também temos que estar dando a contribuição. E essa contribuição, o que é? Da vida orgânica. Este ano lá, nós tivemos treinamento dos seguranças preventivos dos procuradores de Estado, dos juízes federais, do BOI, da PE, encontro do PSF das 17 regiões do município de Porto Alegre, tá? Atividades do PADD, atividades do Bailado do Cisne, atividades mais múltiplas, tá? Estamos acolhendo lá, nessa parceria com as manifestações populares e Liespa. Isso não é do acaso. A aferição dos taxímetros que a sociedade está usando, está sendo usado aquele espaço, aquele equipamento, aquele teto de barracão. Então, nós não estamos lá de uma forma estagnada, que nós vamos consumir todo aquele processo de 25 hectares para produzir um evento de 4 dias. Não é isso a realidade. As pessoas estão equivocadas. Né? E isto melhorou, inclusive, o entorno. As nossas manutenções, os custos de manutenções baixaram por esta presença permanente lá.
que é a vida orgânica que eu chamo. Então isso afastou as pessoas. Graças a Deus que não vimos nenhuma manchete mais negativa durante o ano de 2015, né? Agora, às vésperas do Carnaval, sim, tivemos uma manchete que até nos traz prejuízo comercial. Nós fomos... eu fui pego de surpresa na segunda-feira diante de uma manchete de um jornal que dizia assim, não, se eu não estava com o Carnaval, agora eu tenho certeza que não estarei. Porque a manchete era totalmente escrachna, sabe? Era uma coisa muito ruim para o Carnaval. Essas coisas não somam, né? Se isto é uma forma de tentar fazer cobrar o poder público ou de tentar tirar do dirigente da Liespa uma palavra que veio em desabono de uma construção que está sendo feita, que a gente tem muita consciência disso, não vai conseguir. Agora, que respingou e que é negativo para o Carnaval, mas é negativo para o Carnaval de uma forma equivocada, porque o Carnaval tem feito o seu papel, inclusive na área social. Né? Então isso é muito importante que a gente coloque. E quanto aos trabalhos que estão sendo feitos, eles entram num ritmo mais acelerado a partir desse momento. Nós estamos aí há 20 dias, 21 dias do Carnaval e agora é a hora do split final, né? É a hora que realmente todos os barracões estão em ritmo aceleradíssimo, fazendo as suas conferências de construções de ala, de alegorias, a sua concepção do desfile propriamente dito, e isso é a sazonalidade que obriga. A data está chegando e a proximidade da data faz com que o volume de trabalho desce de forma mais constante e com uma quantidade maior de pessoas. O universo de quantas pessoas circulam mais ou menos lá nesse período dos desfiles, ali, digamos assim? Os últimos dados da Brigada Militar no ano passado, entre a Muamba e todos os dias de desfiles e as campeãs, circulou no complexo cultural como um todo em torno de 240 mil pessoas. Tá? E isso é o todo da circulação do complexo, entre componentes desfilantes, entre os que compram o ingresso de arquibancada, os que estão nos camarotes e nas frisas, os que estão no botecão do samba, os que estão na praça de alimentação, os que estão no entorno do processo do Carnaval. Sejam até contratados, que nós temos lá dentro trabalhando, mais de 1.000 pessoas de forma direta durante os dias de evento. Tá? Entre a própria contratação da Brigada, entre todos os da Liespa, todos os funcionários da Prefeitura, todas as empresas terceirizadas contratadas, é um contingente enorme. É por isso que eu insisto nesse alerta da sociedade. Claro. Ponha-se atento, porque aquilo lá é um mecanismo a serviço da sociedade. Muito mais do que tão somente ser essa paixão que nós tanto temos e que só alguns têm, não é a sociedade como um todo, mas é uma boa parcela dela que tem. A outra parte também tem as suas retribuições com todos os dividendos que advêm deste processo todo de construção cultural e da cadeia produtiva do Carnaval, que é geração de emprego e renda, e dando toda essa condição para que a gente tenha um crescimento na nossa sociedade como um todo. Perfeito. Nesse período, até pré-Carnaval, aqui nos preparativos, a gente tem também a descida da Borges, né, ali, que é também tradicional. Nesse processo também já ouvi alguns comentários e o pessoal falando sobre essa questão do Porto Seco ele ser mais afastado, que ainda defenderia um carnaval mais centralizado. Como é que o senhor vê isso como representante? Bom, primeiramente, o que houve? Por parte até do povo do carnaval, ficou meio... a coisa assim ficou meio levada para um lado que era preconceito, o povo do carnaval, porque todos os eventos são aqui no centro. E em todo o Brasil, todos os carnavais são no centro da cidade. Então, o que ocorreu? Deu-se isso na época que nós também estávamos entrando nas manifestações populares. Então, a ideia foi essa, fazer com que o povo sentisse que lá seria o local até ideal, né? No momento que eles estivessem no seu potencial todo de execução, seria o ideal para o carnaval, porque por distância não. E a distância ela vai ficar pequena através do tempo, né? Porque antigamente você ia na Vila São José, era uma longitude tremenda, né? Era um arrabalde. Eu sou do tempo que eu morava no Jardim Botânico e tomava banho no Riacho, e era distante do centro. Então eu digo assim, a Borges veio para animar o povo do carnaval e para também fomentar o centro de noite. E passou a ser para as escolas de samba uma vitrine, um pré-ensaio
né, a Borges. E ali o povo se sente acolhido nesse sentido, que as próprias escolas ali fazem um divertimento, um lúdico do carnaval, porque não tem o regulamento para desfilar. Então a Borges passou a ser, sim, a gente tratar com carinho, né, com carinho, e dizer também que nós temos o carnaval, tem esse direito de estar no centro da cidade, porque, como eu falei, começou ali na Rua da Praia, toda essa manifestação portuguesa do Entrude e depois com as sociedades de carnaval. Perfeito. Deixa eu pegar esse gancho aqui que o senhor coloca aqui desse carnaval da rua, que a gente tem de carnaval de rua. A gente tem visto também nos últimos anos um fortalecimento desse carnaval ali na Cidade Baixa, né? Como é que os senhores vê essa mobilização, essa movimentação, tem reunido um público bastante grande ali, né, nesses dias de folia? Como é que os senhores vê isso? Isso ajuda na divulgação do carnaval? Enfim, dá para associar os desfiles com o carnaval na rua mesmo, propriamente dito? A gente pensa bem parecido com referência. Na realidade, nós somos a favor das manifestações populares, né? Seja ela da forma que for sendo manifestada, né? Próprio seria até uma contradição fazer essa repetição, né? Mas é exatamente isso. Se a manifestação de um grande coletivo também é de se manifestar, onde já a estrutura é fixa, onde ela já está no próprio local e ali se procede algum tipo de execução cultural, é muito bem-vinda. Se é num salão de um clube, é muito bem-vinda. Nós não somos adversários da nossa causa. Nós somos parceiros da nossa causa. E a nossa causa é o coletivo. É a manifestação através do carnaval, seja ele de qual forma for. Seja ele no carnaval organizado, que é o que nós administramos, seja ele no carnaval de blocos, que é uma concepção completamente diferente. Ele já tem que ter o seu próprio cenário pronto. Ele não é um palco preparado para ser executado. Se ele for... Este teria um prejuízo muito maior até do que o nosso, que saiu daqui, que a gente lamenta, a gente reitera sempre que possível, mas sabe que não teríamos nenhuma área capaz de construir 15 barracões do tamanho que nós temos lá. Sabe que não teríamos condições aqui nessa área central, e por 2, 3 vezes tentamos, perdemos na justiça e tudo, mas as diferenças das nossas manifestações são exatamente essas. O nosso palco é um palco que até pode ser permanente e é grandioso. O palco de um desfile de bloco, ele é a própria concepção do local. Se ele for muito modificado disso, ele vai sair dessa característica. Se o bar não estiver exatamente ao lado, se as coisas não estiverem exatamente tão próximas, é um outro tipo de espetáculo daí. Aí eu não sei se poderia se chamar um carnaval de rua, de bloco da cidade, porque daí seria um outro tipo de manifestação que nós teríamos que ver que nome teria, né? Então, mas, resumindo, nós somos extremamente a favor de todas as manifestações, seja ela no formato que for. A Corte do Carnaval de Porto Alegre, por exemplo, que é eleita pela Prefeitura e pela Liespa num concurso oficial, ela não é a Corte do Carnaval do competitivo, do Porto Seco. Ela é a Corte do Carnaval de Porto Alegre. Ela vai nas manifestações de bloco, ela vai nas manifestações de clube, ela vai nas muambas comunitárias, ela vai no Carnaval oficial, ela percorre a cidade como um todo, né? Porque o Carnaval é de todos e é para todos e é em todos os lugares, e que bom que tenha, quanto mais melhor. Nós somos um defensor, inclusive, da descentralização, tá? Do Carnaval, das escolas que hoje estão com um grau maior de dificuldade, que façam os carnavais comunitários, que façam essa interlocução direta com as comunidades, que não deixe esse ato. Até por essa questão geográfica que hoje nós estamos um pouco distante, essa possibilidade concreta desse carnaval se efetivar em muitas comunidades vai ser o próprio interlocutor de que nós estamos lá esperando por todos. E alguém tem que estar dizendo isso o tempo todo para alguém que esteja numa outra ponta. E tem mais, só me permite, esse carnaval de rua, né, que traz todo um outro lado da sociedade, é bom porque a elite também participa. Ela vem para aquele carnaval e com isso a divulgação, né, da marca Carnaval. E tomara que daqui uns dias as lojas estejam enfeitadas, como foram antigamente, né? Porque ali o Carnaval também está consumindo, vão consumir máscaras, né? Confete, serpentina, né? E está o povo se divertindo. Então é bom para o Carnaval isso. Essa é aquela cadeia produtiva. Falem bem ou mal, mas falem de bem. Exatamente, esse ditado não pode ser esquecido. Essa é aquela cadeia produtiva que a gente estava falando no início, né? Fazer girar essa economia aí, né? Certo, os bares, né? Os bares ali da Cidade Baixa estão apoiando, né? A equipe de som, o pessoal que faz fantasia, já as costureiras estão fazendo fantasia, existe toda essa cadeia ali também. E eu
vamos dizer assim, como eu digo, é o mesmo carnaval, só de maneira diferente, de atuação diferente, como bem frisou o Jones. Proporções diferentes. Né? É um desfile com regras, rígido, é uma apresentação de uma ópera, de um teatro, e o outro é o povo ao ar livre. E contribuem com a questão do turismo também, né? Sim, todas essas manifestações contribuem, né? Convergem, né? Assim como lá nos barracões, por exemplo, lá tu vais encontrar todos os tipos de mão de obra que tu imaginas, né? O cara que lida com madeira, que lida com ferro, que lida com isopor, que lida com tecido, que lida de artista, né? De todas as linhas. Já o bloco não, é a manifestação própria do indivíduo na sua totalidade, ou seja, ele se entrega aquilo ali, né? É um equipamento de som, gerando um som diante de um entorno que já está pronto. E a pessoa ali se promove a sua individualidade dentro daquilo que ela gosta. Lá, todos têm que trabalhar o ano todo para 70 minutos de desfile. Eu até digo que... É uma grande construção. Eu até digo que o carnaval de rua é o verdadeiro carnaval. É o verdadeiro. Que é da individualidade. Isso, e onde a escola de samba não. Onde a escola de samba já é uma apresentação de uma ópera, de um teatro, onde não pode beber, onde não pode fumar, onde não pode agarrar, onde não pode beijar. Tem as suas regras, né? Tem as regras. Eu digo, carnaval de escola, tem a namorada. Não, a namorada aqui e o namorado ali. Né? E essa é a diferença principal. Perfeito. Vamos começar a passar aqui o serviço também do carnaval, né? Nós temos as noites de desfiles aí, iniciando dia 5 no Sambódromo. Inicia dia 2 e 3 com ensaio técnico. Os ensaios técnicos, tá? Né? Dia 5, 6 entrada e 7. Franca. Entrada franca, os ensaios técnicos. Dia 5, 6 e 7, os desfiles oficiais, sendo que no dia 5 nós teremos 2 escolas convidadas, 4 escolas do grupo A, que é o futuro grupo Série Prata a partir do ano que vem, depois da qualificação de algumas escolas, mais 3 do especial, ainda na sexta-feira. Ao custo? Ao custo de R$10. No sábado, nós temos 7 escolas do especial né? E abrindo os desfiles, uma escola que faz a promoção da própria contingenciamento da própria prefeitura como demanda de inclusão social também, que é a Esporte da Samba, que faz a sua abertura, faz a abertura do carnaval do grupo especial. No domingo, nós encontraremos mais outras 6 entidades do grupo A e Acesso e as 2 tribos, que é uma tradição que a gente mantém aqui no Carnaval de Porto Alegre. Na segunda-feira teremos a apuração. E os resultados. E na terça-feira, a Noite das Campeãs, que nós estamos tentando aprimorar cada vez mais, porque ele é um espetáculo à parte, é um novo espetáculo para quem já assistiu rever e para quem não assistiu assistir um belo espetáculo. Esse ano vai ser na terça, também, então? Na própria terça. Isso tudo entrou no contingenciamento de enxugamento. Né? Que geralmente nós era no sábado evento posterior. De 17 dias, agora nós temos um evento de 8 dias, de terça a terça. Né? São todos os estudos que foram feitos. Bom, tem coisas que satisfez pessoas, tem coisas que descontentou pessoas, mas é a transversalidade que faz essas coisas serem colocadas. Bom, não vai dar certo, nós vamos ver. Se não der certo, quem sabe a gente possa repensar e rever. Mas hoje é uma opção, e até para não deixar desinformado, já que eu informei de sexta R$10, no sábado R$15 e no domingo R$5. Tá? E as campeãs? E as campeãs R$10 geral. Tá? Então isso é importante que a comunidade saiba, vá nos prestigiar, dias 30 e 31 a venda de ingressos na Centro de Cultura, das 9 horas às 17 horas, diretamente, sem intervalo. Aonde? No Centro de Cultura. Centro de Cultura. Na Érico Veríssimo, na Érico ali, Ipiranga. E essa tem sido uma das características do carnaval aqui, como o senhor estava colocando, Juarez, de agregar, né? Porque nós temos escolas, não só de Porto Alegre, né? Nós temos escolas de Canoas, da Grande Porto Alegre, né? Então... Inclusive, esse foi um dos motivos na época, quando a gente não conseguiu permanecer aqui, até os motivos não vêm mais porque discutir, já faz tantos anos, mas um dos motivos que nos levou a ter uma outra concepção é que lá seria o epicentro da Grande Porto Alegre. Como nós temos um carnaval metropolitano, tá? Porque é um carnaval da capital, então ele arregimenta outras entidades que se destacam nos seus cenários locais e acabaram chegando até aqui, todas elas mais ou menos históricas. Tem escolas com 25, 26 anos de desfiles oficiais em Porto Alegre, né?
Então, é muito difícil que isso seja desfeito. Então, na realidade, isso é a reafirmação do processo que lá era posto. Ali seria o epicentro da Grande Porto Alegre. Sendo o epicentro da Grande Porto Alegre, quem sabe não era o melhor local. Porque a distância que alguém percorria até o centro, o nosso centro não é centro. Ele era muito mais pela emblemática e verdadeira condição cultural, que é o nosso nascedouro. A permanência dele aqui seria muito mais por esse apelo do que justamente pela situação geográfica. Pela situação geográfica, todos se deslocavam para o oeste que nós não temos, porque ele acaba na água, né? Então o nosso centro está numa situação que todos têm que vir para cá. Nós defendíamos o carnaval aqui pela sua raiz cultural. Tá? Mas se formos olhar pela situação, condição geográfica, a maioria das pessoas tem mais dificuldade de deslocamento, tinham mais dificuldade de deslocamento aqui do que tem hoje do ponto de vista da distância. Porque essa questão de agregar, né, daqui a pouco isso, e eu acho que tem sido assim, né, de um estímulo para a região metropolitana mesmo, né, de que as escolas tenham essa convicção de que daqui a pouco podem chegar na capital, num grupo de acesso, né, e as que já estão aqui se manter, né. Até porque nós temos assim, o carnaval em si ele é empreendedor de todas as situações que nós já falamos, né? E no momento que você tem as escolas de fora, é um potencial a mais para diversas reivindicações, né? Por exemplo, você tem quer fazer um enredo, vai tratar com a televisão. Nós temos a cidade de Viamão vai olhar aquela escola, nós temos a cidade de Gravataí vai olhar, né? E então até para pedir, por exemplo, uma lei, usufruir de uma Rouanet, né? Vai usufruir de uma Rouanet, então já passa a ser um estadual, alguma coisa nesse sentido. Uma LIC também, né? Uma LIC, então é um momento que o carnaval ele se agiganta também e traz para cá mais o potencial de outras cidades. Né? E não só, às vezes, com o enredo, mas com a própria cidade desfilando. Bom, a gente está encaminhando para o final, ainda não queria deixar de falar ainda sobre a questão da apuração, né? Porque nos últimos anos tem sido ali emocionante, né? Ponto a ponto ali, né? Coisa boa. E esse ano mais, porque esse ano o Conselho de Presidentes resolveu, nessa transição, nós fizemos um projeto que foi apresentado às manifestações populares, à cultura por conseguinte e ao prefeito, de um processo, de um novo enxugamento num processo de 3 carnavais, além de 3 anos, porque nós já estamos no primeiro. Em 2 anos, 3 carnavais, se dará um novo realinhamento ao processo do Carnaval de Porto Alegre. Nesse momento, quando a gente faz essa transversalidade de fazer esse enxugamento, a gente traz a condição de potencializar algumas coisas que o Carnaval não estava tendo. Por exemplo, a questão dos cachês. Não tem dinheiro, não é elástico. Então não dá para imaginar que se a gente tiver 50 entidades, o Carnaval será bonito. Sim. Se nós tivermos 50 entidades, os 15 barracões não são suficientes para acomodá-los. Nós vamos começar a gerar os mesmos problemas que a gente gerava para a sociedade quando deixava os carros na rua. Então isso tudo está de sã consciência, bem absorvido por nós e pelo poder público, que é muito importante, né? Nessa construção toda, a gente tem, de uma forma otimista, acreditando que dentro de 2 a 3 anos nós vamos estar conseguindo dar essa cara de produto que nós queremos. A iniciativa privada vai ter o seu despertar, quem sabe, para esse segundo momento do Carnaval, e ele sim é que vai reafirmar todas as coisas que nós falamos anteriormente aqui. A caminhada. Tá? Né? Toda essa caminhada. O aquecimento da cadeia produtiva, o reconhecimento do retorno que a sociedade tem da forma prática, que é um gerenciamento e um compromisso do governo, mas que é feito por essas entidades. Né? Então, isso tudo é um resultado que logo ali adiante, né, com pessoas como o Joaquim Lucena, que além de ser o representante do poder público, é um carnavalesco nato, é um homem que tem suas origens, seus compromissos com a cultura popular. Nós também, eu me coloco nessa condição de ser um apaixonado por essa cultura e estou a serviço dela, por ela. Né? O que ela resultar de positivo vai ser motivo de satisfação para mim poder ter a certeza que hoje a minha filhinha, que tem menos de 3 anos, é uma menina que ontem estava no Areal, na Realeza, numa escola que não tem nem quadra. E ela estava naquele âmbito de felicidade, levando a corte lá. Essas coisas não podem morrer. Né? Então, são sentidos práticos da realização, que misturam o lúdico, a paixão, o condicionamento, mas que não pode perder a referência da produtividade, da relatividade de geração de emprego e renda e a potencialidade que nós podemos ter se a iniciativa privada compreender isso.
porque nós estamos aqui para promover inclusão social e para gerar emprego e renda. Perfeito. Eu quero, antes de encerrar aqui, passar a fazer mais uma última rodada, mas assim, aquele poder de síntese para a última manifestação aqui, para a despedida, começando aqui pelo Joaquim Lucena. Olha, eu vou puxar até um pouquinho do lado de compositor, onde tem uma música minha que diz assim: a vida só tem valor com samba, o povo sorrindo, a avenida se abrindo. Vamos deixar o povo se divertir, sem demagogia de trocar carnaval por uma cama de hospital ou por uma rua que deve ser asfaltada, quando não é por aí. Já deve ter esse dinheiro para aquele destino. E esse destino está na Constituição, que é o entretenimento que o povo deve ter e a cultura também. Perfeito. Recado final, Gutierrez? Isso, né? Pedir que todos estejam lá no Sambódromo apoiando todos os nossos desfiles e com a certeza de que muito em breve teremos nesse redesenho do Carnaval, otimistamente, a possibilidade, quem sabe, de aí sim de começarmos a concretizar as edificações permanentes do Sambódromo como resultado desse novo realinhamento do Carnaval. Perfeito, agradeço aos nossos convidados, muito obrigado pela presença dos senhores, muito obrigado por participar aqui do Porto Alegre em Debate. A você de casa, muito obrigado pela sua audiência, convido você a ficar por dentro das informações da TV Câmara acessando lá a nossa página no Facebook. Nós voltamos na próxima semana, um grande abraço e até lá.